Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Luiz. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o NHN 1.0 que vai sair agora, do dia 24 de julho. Então fica atento que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o update, tá? E vou dar também algumas informações de algumas armadilhas para você ficar atento aí, dependendo do modo como você instalou o seu NHN, tá? Então acompanhe o vídeo até o final e compartilhe esse vídeo nas redes sociais e nos grupos que vocês participam. Pessoal, então o NHN já está aí há pelo menos um mês e meio, com esse guia aqui de migração da versão 0 para a versão 1 da plataforma. Então não é nenhuma novidade, até que no canal já tem um vídeo falando para vocês sobre a versão 1.0, tá? E esse guia é importante porque ele mostra o que muda realmente na ferramenta, né? De início foi um pouco alarmante. Eu realmente achei que ia mudar muita coisa. Eu já venho utilizando a versão 1 há pelo menos umas 2 ou 3 semanas, desde que eles lançaram ali a imagem Next, né, onde eles permitem que você já possa fazer um uso da versão 1. Eu não encontrei nenhum problema até agora. Eu já uso aqui na Promovweb e na PowerTik, nas duas empresas. Eu já uso essa versão Next, que já é a versão 1, e até agora tá rodando de boa. Não encontrei realmente nenhum problema, a não ser aqueles problemas que eles já encontram e arrumam, né? Teve uma época que não estava trabalhando bem o webhook, depois teve uma época que não estava trabalhando bem o Node-if, mas eles já arrumaram. Então até agora nada de muito alarmante, tá? É importante, pessoal, que entender que o NHN ele vai utilizar o sem ver, né? O sem ver é uma técnica de versionamento chamada Semantic Versioning, tá? Esse é o primeiro item que está aqui na tela para vocês, né? Ó, vai permitir que o NHN eles trabalhem melhor questões de compatibilidade entre versões da ferramenta. É muito bom usar isso daí. Muitas ferramentas open source e não open source também utilizam essa mesma metodologia, tá? Inclusive, eu recomendo que vocês acessem semver.org, que é o site onde está lá escrito como é que funciona, quem desenvolve software, quem desenvolve API, quem desenvolve algum sistema. É uma maneira muito legal aí de você ficar por dentro, né, de você poder oferecer o seu sistema, tá? Então aqui, pessoal, o que vai acontecer, né? A partir da versão 1, né, que vai sair a versão 1 agora na segunda-feira, ela vai chamar a versão Major, né? Então a versão Major hoje é a versão 0, a gente vai ter a Major versão 1. Depois eu vou ter a Minor, né? Então a versão Major, ela não por exemplo, obrigada a seguir retrocompatibilidade com a versão 0. Então a versão 1 vai realmente mudar algumas coisas. Não é um processo tão fácil de fazer, vamos dizer assim, não é automático, tá bom? Então, do 0 para o 1, a gente vai ter aí um certo trabalho de gerenciar algumas coisas. A partir do momento que entrou na versão 1, vai ter em algum momento a versão 1.1, 1.1.1, 1.2, né? Esse número do meio, ele é o minor. Então aqui é importante entender que eles estão adicionando ferramentas, eles estão adicionando novos módulos, mantendo a compatibilidade dentro do universo da versão 1. Tá? Então é importante entender isso. 1.1, 1.2, 1.3 ainda é compatível com o que está descrito na versão 1, tá bom? E aí você vai ter o path, né? O path é o último número. Então, por exemplo, 1.1.2. Esse último número, ponto 2 aí no caso, ele é só uma correção de bug, tá? Então eles vão manter agora esse tipo de versionamento, o que é ótimo, porque até então, pessoal, eles não seguem tão bem assim o sem ver. A versão 0 do NHN, eles já lançaram novos nodes na versão path, não lançaram na versão minor, né? Então ficava um pouco trabalhoso até para a gente poder entender o que significava cada versão, poder acompanhar até bem ali o desenvolvimento das versões, né? Então é muito bom eles colocarem isso daqui. Esse aqui é um ponto muito positivo mesmo para eles, tá? E é legal a gente ter esse amadurecimento da ferramenta, tá bom, pessoal? É importante notar também que vai ter o suporte para Python no Node-Code. Alguém vai querer usar isso daí, né? É legal entender. A versão 1, pessoal, ela vai introduzir esse execution order diferente aqui. Isso aqui é assunto para um outro vídeo, tá? Eu vou aguardar o lançamento oficial da versão 1. De início, o foco vai ser só fazer a migração do 0 para 1. Na semana que vem, a gente volta a ter aí uma atenção maior para esse execution order aqui, que não vai quebrar o seu workflow, mas vai mudar um pouco a maneira como você enxerga esse funcionamento, tá? Então, muito importante essa maneira aqui. Pessoal, lembrando de novo que o NHN
1.0, a partir do 1.1, eu acredito, eles vão remover suporte para MySQL e MariaDB, mesma coisa, né? Mas não é o Node, tá, gente? O Node vai continuar lá. É a instalação. Eles vão deixar que você instale o NHN somente com PostgreSQL e SQLite, tá? E ainda assim, recomendo que você utilize o PostgreSQL e evitar o máximo possível utilizar o SQLite, tá? Ainda mais em ambiente de produção. Então, o MySQL vai ser tirado nesse processo de instalação. Dentro do seu NHN, nos workflows, normal lá o Node MySQL. Eu sei que tem muita gente que usa, né, para acessar banco de dados aí. Funciona normal. Outro ponto importante aqui, que a gente já conversou, tem um vídeo aqui no canal que eu explico o NHN em fila e eu falo bastante sobre isso daqui, que agora só vai ter o modo main, né? Então, é importante entender que eles vão remover o modo on, tá? Do NHN. Então, se você usa o NHN em fila, você não precisa se preocupar com isso daqui. Se você não usa o NHN em fila, já não era lá das melhores opções. Agora, então, eu acho que vai ficar mais para testar mesmo, para poder fazer ali um ambiente no máximo de homologação, mas para produção vai ser em fila mesmo, tá? Ainda mais com a remoção aqui do modo on, que dava ainda uma sobrevida para o modo NHN sem ser em fila, né? O NHN regular, mas com a remoção aí do modo on, ficando só o modo main, vai ficar um tanto inviável aí para quem tem um NHN que processa bastante coisa, tá, gente? Então, assiste o vídeo. Aqui no canal da Promovo mesmo você vai achar um vídeo onde eu mostro, eu explico o que é o modo regular, o que é o modo fila e falo sobre essa mudança aí também do modo on, tá? Então, se você usa o NHN no modo regular, verifica se ele está usando o execution process aqui como main. Se tiver como on, você tem que tirar, colocar como main, ou então você remove essa variável aqui aí do seu stack, e aí por padrão ele vai utilizar o modo main. Então esse aqui é o primeiro item que você tem que ficar atento aí no processo de atualização, tá? Verificar se o seu execution process está como main. Se tiver como on, põe como main. Se não tiver nada, pode deixar sem mesmo, que ele já vai usar o valor main como padrão, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem o primeiro break change, né? É um break change mais trabalhoso, vamos dizer assim, né? O primeiro, pessoal, é que agora a imagem do Docker, ele vai utilizar o usuário Node ao invés do root. Isso daí melhora muito a segurança do NHN, tá? Inclusive, quem já usou ali o Node Execute Workflow sabe que você só podia escrever já em algumas pastas, né? O que eles vão fazer agora é reforçar esse usuário aí, tá? Então é muito importante, se você usa aí o Node Execute Command, que é o que roda comando no próprio container, tem que ficar atento aí, porque você só vai ter permissão agora de utilizar o usuário Node, tá? Muito importante isso daí, tá? Para você poder fazer. Eu sei que é um caso mais específico, né? E para quem vai customizar a imagem também, tem que ficar atento, porque as suas imagens customizadas vão ter que seguir aqui a mesma regra. Outro ponto, pessoal, os workflows em modo de execução, em modo de produção, eles vão começar a mostrar erros de expressão. Até então, pessoal, era um problema que o erro acontecia e a gente não tinha essa informação. Ele não mostrava como um erro, tá? Então, a partir de agora, vai ficar agora assim, deu erro, ele vai alertar erro. Então, vai ser muito comum que você faça a migração para a versão 1, tá, do seu NHN e apareça mais erros. Mas são erros que sempre estiveram ali na versão 0 e que a versão 0 ignorava esses erros, a versão 1 vai passar a considerar esses erros, tá? Então é bom que fica mais padronizado aí o seu processo, tá bom, pessoal? Então é bom ficar bem atento aí nesses pequenos detalhes aí, tá? Pessoal, aqui é importante também, né, para quem ainda tem uma instalação muito antiga, vai ser obrigatório você ter um usuário owner no seu NHN, né? Então, quem aí dessas antigas, né, lembra que a gente fazia, não tinha usuários do NHN, né? Então, a partir de agora, vai ter usuário no NHN. É obrigatório. Já tem um bom tempo, já tem mais de ano aí que tem um recurso de usuários, mas vai ser obrigatório agora. Você podia ainda rodar o NHN sem ter usuário. Na versão 1, não tem mais como fazer isso. Outro ponto, para quem gosta de customizar ali os nodes, para quem usa custom módulos do NHN, né? Ó, você não vai mais poder colocar ele como node modules. Você vai ter que colocar ele na pasta custom, tá bom? Então é importante essa observação aí, tá? Para você poder rodar os seus workflows aí que usam nodes customizados, tá? É claro que o próprio NHN vai lidar com isso daí. Muita gente acaba não fazendo esse tipo de customização, mas é importante saber e tem essa pull request aqui que tem mais informações para você que customiza mais, já gera uma imagem do NHN com os seus nodes customizados, tá? Muito importante ficar atento com isso daí.
Outro ponto bem legal, pessoal, isso aqui vai ajudar muito o desempenho da ferramenta, é que agora você vai poder colocar WebSockets para comunicação entre os nodes do NetN. Então, quem roda, por exemplo, o NetN em fila e cria vários workers, vários webhooks, eles vão se comunicar agora utilizando um WebSocket interno ali. Então, vai ficar bem legal. Até então, era feito através de redes essa comunicação. Então, vai ficar legal essa comunicação, assim, eu achei bem interessante isso daqui. Vai dar mais possibilidades para quem quer escalar a ferramenta aí para carga de trabalho muito grande, tá? Outro ponto, pessoal, quem trabalha com data no Node Code tem que ficar bem atento que na Promovo Web tem um curso só falando sobre data, tá? Que até então o Node Code, ó, ele retornava um objeto date ou um Luxon, um datetime do Luxon, tá? Agora, aqui, ó, quando você chamar uma função de data, ele vai retornar data mesmo, não vai retornar mais o Luxon. Então tem que ficar atento aí, tá bom? Quem vai trabalhar com isso daí. Lá no curso de data eu já explico isso aí já há bastante tempo, esse modo de trabalhar, e esse acaba que coincidiu que vai ser o modo oficial do NetN trabalhar aí, tá bom? Então é bom ficar atento isso daí. Datas agora resolve como data, não mais como datetime do Luxon. É muito importante isso daí. Outro ponto, pessoal, aqui, ó, sobre a retenção. Isso aqui não tinha no primeiro vídeo que a gente fez, tá? Isso aqui é um item recente que eles colocaram aqui. A partir do NetN, todas as execuções, como sucesso, falha ou manual, vão ser salvas como padrão, tá, gente? Até então, você tinha que ir lá no seu workflow e marcar manualmente que você queria salvar todas essas execuções aí. Tem muita gente que não salva a execução com sucesso, só salva a execução com falha, para você não encher o seu banco. Aqui na Promovo Web também tem um vídeo que fala para você poder preencher, ó, essas variáveis aqui de prune, para você poder automaticamente limpar o seu NetN, tá? Então, procura o que você vai achar no nosso canal, esse vídeo aí da limpeza do NetN. Lá na plataforma também tem esse vídeo na abinha de vídeo, só como tutorial lá, para você poder limpar o seu NetN automaticamente. Você preenche umas variáveis ali, ele já faz a limpeza. Mas é importante notar que agora vai vir tudo habilitado como padrão, tá? Então, por padrão, execução manual, execução com erro, execução com sucesso, elas vão ser, por padrão, armazenadas no seu banco. Ficar atento aí para não ter problema de espaço em disco no seu servidor por causa disso daqui, tá bom? Então, você vai poder configurar isso daqui no seu NetN, tá? E você vai poder, como é que eu vou dizer assim, você pode vir aqui e colocar quantos workflows você quer que ele armazene de estoque de execução. Tem tudo isso no vídeo lá, quando eu explico passo a passo como é que você preenche as variáveis, tudo, tá? É bom ficar atento isso daí, tá, gente? Principalmente para quem ainda usa o SQLite. Não recomendo usar o SQLite, mas para quem ainda usa o SQLite, é importante ficar atento aqui, porque senão o seu arquivo só infla, tá, gente? É muito importante você ficar atento a esses detalhezinhos aqui, tá? Então, a partir da versão 1, ele vai salvar tudo. Tem que ter o seu prune configurado. Se você usa Promovo Web, desde sempre o seu prune já é configurado. Já configuro isso aí desde quando surgiu esse recurso. Se você não trabalha, não usa aqui com a Promovo Web, você verifica aí nas suas variáveis de ambiente. Assiste o vídeo lá para você ver quais são as variáveis de ambiente para configurar isso daí, tá bom? Aqui temos um item do túnel, né? Isso aqui muito antigamente, aí o NetN deixava você rodar ele local, e também para quem usava a versão desktop dele, ele rodava através de um túnel. Ele gerava um endereço público de webhook que acabava caindo na sua máquina, né? Então, defasou a versão desktop, também defasou aqui a questão do túnel, tá, gente? Então, se você ainda usa, das muito antigas aí, tá? Isso aqui é um curso muito antigo. Se você ainda usa esse túnel URL, você vai ter que usar, então, agora só o webhook URL. Isso aqui é para instalação mais antiga, tá, gente? Já tem um bom tempo aí que já não se usa mais isso. É para quem ainda está lá atrás, tá? Outro ponto importante é que vai utilizar o Node 18, a versão 18 do Node, né? Até então usava a versão 16. É mais por questões de performance mesmo, tudo ali, né? E ficar atento aí, tá, gente? E aqui, ó, tem o roadmap deles, né? Que eles colocaram. Então, até o dia 24 de julho, a versão 0 vai ser a latest. A partir do dia 24 de julho, o latest vai ser a versão 1. É isso que você tem que ficar atento, tá, gente? Então, a partir do dia 24, quando você dá um Docker pull lá, quando você for atualizar o sistema, ele já vai vir na versão 1.0. O que você pode fazer? Você pode utilizar a imagem Next. Aqui no Docker Hub do Docker, ó, então você vai vir aqui, você vai ver
que tem a latest, tá? Hoje ainda é a versão 0, a latest, e ele tem uma tag que é a next. Essa next, você pode vir no painel, por exemplo, pessoal, não faz isso daqui, tá? Em instâncias em produção, tá bom? Pelo amor de Deus, tá? Você vai fazer isso aqui numa instalação que você tem aí normal, de teste, não é nas que está em produção, tá, gente? Você pode vir aqui, ó, e atualizar a imagem, tá? Para next. Aqui no Docker Image aqui, ó. Você vem aqui, põe next. Essa next vai ser até segunda-feira a versão 1, tá bom? Se você tá como latest aqui, ó, até segunda-feira é a versão 0, a partir de segunda-feira vai ser a versão 1. O próprio instalador vai lidar para você essa questão para ajudar você aí, tá? E caso você não queira ir para a versão 1, pessoal, você vai vir aqui, ó, vai olhar, ó. Luiz, não quero para a versão 1, eu quero rodar um tempo com a versão 0, eu vou deixar a versão 1 ficar um pouco mais madura e tá certo em fazer isso, tá, gente? Recomendo até que se você puder fazer isso, faça isso. Deixa a versão 1 sair, deixa a galera testar ela, ver se tudo certinho, aí você vai, não vai na onda do primeiro dia. Aqui na PromoVeb eu sempre falo, não atualizem software no primeiro dia, tá? Deixa ele amadurecer para você poder ir para ele. Então, a versão 0.236.3 Debian. Você vai vir aqui, vai copiar esse valor e você vai vir aqui e vai colocar, ó, nhno/nhn, dois pontos. Aqui você está fixando a versão 0.236 aqui na sua instalação da PromoVeb. Se você usa um outro modelo de instalação, pessoal, você vai no seu Docker Stack e você muda lá no image para essa versão aqui. Então, por mais que você rode comandos de update, ele vai sempre usar essa versão aqui. Se você não fizer isso e deixar como latest, na segunda-feira, quando você fizer a atualização aqui da versão, você vai para a versão 1, tá, gente? Então, Luiz, não quero a versão 1. Então, você vai vir aqui nesse endereço de tags do Docker. Eu vou deixar esse link na descrição para vocês. Você vai pegar aqui essa última versão, que é a 0.236.3. Você vai vir aqui no seu Docker Image da sua instalação e vai colar aqui esse valor, tá? Então vai ficar assim. Aí, pessoal, não tem erro, tá? Então ficando assim, ó, vou até dar um zoom para vocês verem como é que vai ficar aqui, ó. O seu Docker Image vai ficar assim, se você não quer ir para a versão 1 logo de cara. Então aqui você está travando o seu NetN nessa versão. Se você quer hoje, antes de segunda-feira, já testar o seu NetN na versão 1, lembrando, pessoal, no ambiente de teste, tá? Não faz isso em produção. Você vai vir aqui, ó, e vai colocar Next. E aí você já vai ver. Eu aconselho que você venha aqui no painel da PromoVeb, faça uma nova instalação no seu servidor normal aí, tá? Instala normal, pega os seus workflows e coloque lá. Recomendo muito que você faça isso, tá, gente? Lembrando, aqui você está já instalando na versão Next, a versão 1, tá, gente? Então esse é o alerta para vocês. Até segunda-feira, o latest é a versão 0. A partir da segunda-feira, dia 24, o latest vai ser versão 2, vai ser versão 1, tá? E se você hoje, sexta, sábado, domingo, quiser testar o seu NetN aí, tá? Já na versão 1, lembrando sempre, tá, gente? Ainda tá beta, não foi lançado oficialmente, tá? Você pode vir aqui e utilizar o Next, tá, gente? Aqui na documentação eles falam que se você encontrar algum problema, é só você atualizar para uma versão anterior do NetN, tá? Então, aconselho você fazer isso, mas antes disso, faça um backup. Aqui na PromoVeb tem o curso de backup do NetN, onde você pode baixar todos os workflows e depois você vai lá e restaura, caso você encontre problema. Mas eu não aconselho atualizar isso aqui agora. Deixa rodar um tempo a versão 1 aí com a galera. Eu estou usando, outras pessoas também estão utilizando aqui, de alunos que eu estou conversando aqui, já estão usando a versão 1, também não encontraram problema, mas é bom ficar atento, tá, gente? Isso aqui não é brincadeira, isso aqui pode quebrar muito aí a sua perna, tá, gente? Então, tenha responsabilidade como você usa a sua ferramenta. O que muda aqui, pessoal, de pior para quem não está usando a PromoVeb? Na PromoVeb eu vou resolver o vídeo de vocês. Mas caso você use o nosso curso de Docker, onde é você que gerencia, aí não tem um instalador. E caso você tenha uma instalação por algum outro meio, por algum outro curso, algum outro painel, o que vai mudar aqui é o seguinte, ó. O Docker Compose, você vai rodar, se você olhar no seu Compose aí, ele vai ter o command aqui, ó. Na versão 0 do NetN, você roda um comandinho nhn worker, nhn start, nhn webhook, para poder startar o serviço. Na versão 1, eu não preciso mais colocar no command o nhn,
Porque no entry point dele, ele já coloca para mim, ó. Então, se eu for puxar aqui, pessoal, uma versão anterior do N8N, eu vou puxar uma versão anterior aqui, ó. Vou pegar qualquer uma aqui. Olha lá, ó, pode ver que ele já chama o Node e pode ver que não tem o N8N aqui, ó. Já chama direto o arroba, né? O arroba significa os parâmetros que estão entrando ali. Então, aí eu passo o parâmetro N8N start. É o que vai ficar no lugar desse arroba aqui. Você pode ver que na versão nova, na versão 1, não é mais assim. Olha lá, ele coloca o N8N antes, eu só passo o parâmetro na frente. Então, se tiver um parâmetro, ele vai colocar o N8N e eu só coloco o comando que eu quero utilizar, no meu caso que é o worker. Então, eu não ponho mais o N8N, porque o N8N já fica implícito na imagem, no entry point, eu só passo o worker. Se você for utilizar a versão 0, o command vai ser N8N worker. Versão 1, o command é só worker. No caso, para o worker. Webhook, até a versão 0, N8N Webhook. Se você usa a versão 1, vai ser só o webhook. E se você usa o admin lá, né, a interface gráfica dele, é N8N Start, aqui vai ficar só Start, tá, gente? É uma pequena mudança, mas se você fez nosso curso de Docker, você vai ter que atualizar a imagem e também vir atualizar o command. Eu vou deixar isso aqui, tá? Eu vou gravar um videozinho, vou colocar lá no curso de Docker. Eu vou atualizar também os stacks lá de versão 0 e versão 1 para vocês, para não ter problema. E eu sei que muita gente vai querer utilizar a versão 0 por um bom tempo ainda, e é o que eu aconselho para a maioria das pessoas fazer. Usa a versão 0 por um tempinho ainda, espera sair a versão 1, sair os primeiros paths dela, as primeiras correções dela, aí você vai e se arrisca na versão 1, tá, gente? Mas o que tem de mudança é mesmo isso daqui, tá? Então, essa mudança do entry point que é crítica, porque se você só fizer a atualização da imagem e não mudar isso daqui, não vai ligar, ele não vai subir. Então, tem que mudar a imagem e também mudar o seu command, tá? Independente se você usa o N8N regular ou em fila, tem que observar aí o seu command, como que ele está configurado, tá, gente? Então, esse eu acho que é o maior break change aí que vai ter. Se você encontrar um problema, pessoal, vem aqui e coloca lá, abre uma issue. Se você faz parte da nossa comunidade da Promovweb, eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? Da Promovweb. Entra na nossa comunidade, coloca lá, tá bom? A sua dúvida, mas de preferência, entra no fórum ou entra no GitHub e posta o problema que você encontrou, para que todo mundo possa aí usufruir disso daí, né, gente? É um trabalho em equipe, um trabalho comunitário, de comunidade mesmo, de você encontrar um problema e reportar, tá bom? E se der certo, reporta também, é bom para as pessoas verem que as coisas estão funcionando. Então essa é a dica, não deixe de acessar promovweb.com para você poder conhecer aí os nossos cursos, nossa área de membros, tá? E também não deixe de acessar o nosso grupo do WhatsApp, tá? Que é promovweb.com/WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição os links para vocês participarem das nossas comunidades, tá, pessoal? Um grande abraço e até mais.